A gente precisa falar sobre algo que tem me incomodado muito, que é sobre platô de faturamento. E o que essa palavra significa? É quando a gente estabiliza ou diminui o faturamento da nossa empresa. E eu tenho visto muita gente trabalhando muito sério, 10 anos, 15 anos, e quando eu olho o faturamento, mesma coisa, estabilizado. Isso não é problema nenhum. E nós vamos falar por que não é. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Patrick, sou fundador da Bread Maker Brasil e também mentor. Hoje eu auxilio empresários e empreendedores da indústria de alimentos que querem faturar 500 mil ou até mais do que isso por mês, com clareza, margem e controle. Então bora pro conteúdo. Por que a gente fala nesse platô, essa palavra de faturamento? Porque a gente tem muita gente trabalhando duro. A gente sabe que trabalhar duro, o brasileiro gosta. Só que não necessariamente isso é sinônimo de faturamento, de escala, de crescimento. O problema não é a gente não crescer. Não é a receita ficar estabilizada, porque se isso fizer bem para o empresário, para quem está tocando o negócio, está ótimo. Tem gente que gosta de botar um negócio em modo cruzeiro. Tem gente que gosta de chegar a 100 mil de faturamento, 200 mil, 1 milhão, 5 milhões e fala, para mim tá bom, eu não quero mais investir, não quero mais crescer meu negócio. E ok, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a outra ponta. E qual é a outra ponta? Patrick, eu não consigo crescer, eu não tenho recorrência na minha venda, meu cliente não volta, ou eu não consigo abrir clientes novos. E por que isso acaba acontecendo? Você já passou por isso? Minha resposta é não, eu nunca passei por isso. E eu acho que eu nunca passei porque eu sempre me preocupei muito com a marca, com o posicionamento da empresa, como as pessoas olham a empresa em comparação às concorrentes que eu tenho no mercado. Sem contar ter um bom produto, que isso é básico. Então eu acho que quando você olha para esse lugar de pensar na comunidade que você está, pensar na experiência do cliente, pensar em como o cliente vai receber o produto e não só no preço, que tem que ser barato, você se coloca num lugar de destaque em relação à tua concorrência. Então, não, eu nunca tive platô, pelo contrário, eu sempre cresci muito rápido nos negócios que eu tinha. Nesse faturamento ali que não cresce, que está estabilizado, o que eu tenho que fazer para melhorar? Um dos pontos que eu vejo nas empresas, nas indústrias, é que às vezes falta planejamento estratégico claro. Assim, para quem você vende? Por que você vende aquilo ali? Qual é o tipo de produto que você está vendendo? Qual é o teu principal produto que você quer vender? Quem você quer atingir? Então tem algumas perguntas que você tem que se fazer para você entender qual que é teu público. E aí quando você entende qual é o teu público, você tem que estudar o seu público. O que ele gosta? Às vezes você vai numa visita, você não tem que falar sobre o teu produto. Você tem que apenas se conectar ali com o teu cliente, entender um pouco dele e entender como que o teu produto vai encaixar na estrutura dele, no hambúrguer dele, na cafeteria dele, no que seja. Um outro ponto também muito bom que eu falo, que assim, é muito bom a gente receber indicação, né? E ter um crescimento orgânico, mas nem tudo vem só de indicação, porque às vezes a gente só vai receber essa indicação se o cliente estiver muito satisfeito com a gente. E se os clientes atuais que a gente tiverem, por exemplo, só se preocupando com preço, ele não vai indicar ninguém, porque ele só vai indicar falando assim, compra ali do fulano de tal que ele é barato. Mas olha a característica que você tá, que o teu produto é barato. Não é porque o teu produto é gostoso, porque o teu produto é diferente, porque você gera um senso de comunidade, você faz eventos, você entrega uma experiência muito relevante, você tem um clube de assinatura. Uma característica muito básica que é preço. E a briga por preço, ela vai sempre existir. Mas você vai cair nela se você não tiver nenhum tipo de entrega a mais em relação ao teu produto. É interessante também a gente falar sobre precificação errada. E aí tem 2 pontos sobre precificação errada que a gente pode falar. Um deles é, o preço está alto demais e aí eu não consigo crescer. Então por que meu preço está alto demais? Se eu pego uma indústria e vou olhar, a primeira coisa que eu olho ela é o que está comprando? Dá para diminuir? Não a qualidade, mas dá para diminuir o preço? Há quanto tempo eu compro do mesmo fornecedor? Dá para fazer uma nova cotação com ele? Então isso tudo você tem que pensar para quê? Para você conseguir baratear na ponta. Porque às vezes você tem um produto muito bom, mas você vende ele muito caro. E aí o mercado não vai querer. Uma vez eu passei por isso que eu falava assim, pô Patrick, o brioche é o principal pão que a gente vende, é 60% da nossa venda. E aí eu falava assim, dá para fazer um brioche amanteigado? E nessa época a gente vendia cada pão mais ou menos a R$1,10 a unidade, né, do pão de hambúrguer de 60 gramas. E aí eu falei, dá para fazer o brioche amanteigado, sim. Carregado em manteiga, porque eu quero ele, tipo aquele brioche francês, não sei o que. Beleza, dá para fazer. Mas primeiro eu vou levantar o custo para você. Olha, o brioche amanteigado, ele vai custar R$2,80. Você vai comprar? Não, eu nem precisei ir pro teste. Eu nem precisei botar esse produto na prateleira, no catálogo, nada. Porque ele não era um produto que ia vender. Então se eu tivesse montado a fábrica com o sonho de, eu vou vender um brioche original, um brioche carregado na manteiga, um brioche muito gostoso, eu ia cair num platô de faturamento.
Eu não ia, eu ia vender lá para meia dúzia de gato pingado e não ia escalar o meu negócio. Então é muito importante a gente entender sobre a precificação, se o nosso produto encaixa no que o mercado quer pagar. E aí vem um outro ponto do produto ser barato demais. Ah, eu estou brigando muito por preço e eu barateei muito o meu produto. Aí o que a maioria das indústrias fazem quando vai baratear o produto? Troca os insumos. E aí quando troca o insumo, o produto fica pior ainda. E aí o cliente que estava satisfeito começa a ficar insatisfeito e você bota cliente para dentro, perde cliente, bota cliente para dentro, perde cliente. Eu gosto muito também de falar sobre a falta de um posicionamento claro. É você entender que quando você for montar o teu negócio, você vai chegar a 20 mil de venda, 30 mil por mês, 100 mil reais, 150 mil reais por mês, sem você se preocupar com a tua marca. Por quê? Porque regionalmente vão comprar o teu produto. Você conhece pessoas, você faz network, só que a hora que o teu produto não vender mais tão rapidamente, você vai precisar desse posicionamento. E aí você vai ter que começar do zero, já faturando 150 ou 200 mil. Então, o quanto antes, pensa no posicionamento da tua empresa. E o que é o posicionamento? Começar pela logo. Mas posicionamento não é só uma logo bonita. Não é, mas já é o início. Também não é uma logo feia. Então, entre você escolher, e aí não é um gosto seu. Aqui o que eu deixo de dica é o seguinte, não é sobre o gosto do Patrick, sobre o gosto do fulano ou do Beltrano. Aqui é sobre sensibilidade de entender se aquilo se comunica com o teu público. Porque eu vejo cada coisa grotesca. Assim, de falar, quem fez isso foi uma criança? Então, assim, é o mínimo. E eu falo muito isso sobre grandes empresas também. A gente vê, às vezes, lá aquela propaganda, eu falo assim, cara, isso passou por uma mesa com 10 pessoas ali, aprovaram isso? Porque tá muito ruim. O resultado poderia ser muito melhor. Então, assim, a gente, às vezes, enquanto bando, a gente erra. Você imagina a gente unilateralmente. Eu falo muito assim, eu gosto muito de ouvir a opinião dos outros, porque às vezes o meu gosto, por exemplo, se eu for arrumar casa, se eu for comprar móveis de casa, não vai ficar legal, porque eu não tenho gosto para aquilo. Então, é entender que o nosso gosto não necessariamente é o que vai fazer bem para o nosso CNPJ ali, para a nossa marca. E um dos principais pontos que eu gosto desse tema, que é baixa retenção de clientes. A gente tem que se preocupar antes de botar cliente novo para dentro, inclusive isso é tema de um vídeo que já saiu aí anteriormente, que é se preocupar com a retenção que a gente tem do cliente que está comprando com a gente. Mais importante do que chegar cliente novo é a gente não perder cliente, é a gente agradar o cliente que está dentro de casa, porque esse cara já gosta do teu produto, esse cara já compra o teu produto e é muito interessante a gente escutar ele. O que eu posso melhorar? O que está faltando para você? O que você acha que pode? Só que, por outro ponto, você tem que analisar o que ele está te falando, porque não dá para fazer tudo que o cliente quer também. Porque senão você vai começar a trabalhar só para um tipo de cliente, daqui a pouco para outro, e na verdade você não consegue escalar o teu negócio também, porque você está fazendo isso para todo mundo. Então tudo que você for fazer, você tem que pensar, isso vai me dar dinheiro? Essa é a primeira pergunta. Se vai dar dinheiro, você pensa em fazer. Se não vai, você não faça. E aí tem outro ponto, mas se for meu sonho, aí você é artista, não é empreendedor. Então, se você for artista, você faz isso pela arte, pelo simples fato de querer fazer algo sem ganhar dinheiro. Mas aqui a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre escalar negócio, sobre crescer. Então, só faça o que for rentável para a tua empresa e o que você consiga escalar dentro da tua indústria. E por último, não menos importante, gestão financeira e operacional. Todos os processos operacionais, eles têm que estar desenhado, escrito e sendo cumpridos dentro do teu negócio, porque senão as oscilações de qualidade do teu produto podem muito estar vindo desse lado. E a gestão financeira é aquilo. Tudo tem que ser anotado. Até o palito de dente que você gastar, você tem que botar dentro de um sistema ou de uma planilha Excel para controlar, porque senão você não sabe para onde está indo o teu gasto, para onde está indo o teu dinheiro, e na hora que você passar por um momento difícil, você não vai saber onde você tem que mexer. E você tendo tudo controlado, na hora que chega um momento difícil, você fala, opa, meu preço médio é esse daqui, eu posso aumentar um pouquinho, opa, eu estou comprando muito, caixa de papelão, posso diminuir isso daqui um pouco. Você vai ter ali toda a estratégia para você só tomar a decisão final. O que eu trago aqui são conteúdos e coisas que eu vivi, que eu passei, que eu errei, que eu aprendi, e eu não quero que você erre. Eu quero que você acerte com os erros que eu cometi. Então, se você curtir esse vídeo, só clicar aqui, curte para que ele seja entregue para mais pessoas. Bora que o show é ao vivo.